Olá, alunos do 6º ano. Nessa aula a gente vai falar sobre uma produção de notícia. Os objetivos são ler uma notícia, identificar o fato central, compreender as principais características composicionais do texto e também produzir uma notícia. Vamos planejar a produção de uma notícia? Nessa aula você verá o passo a passo para uma produção e você vai utilizar o Redação Paraná, hein? Ao final da aula você vai produzir o seu texto. Para a produção você vai utilizar o Redação Paraná que você já está usando na sua escola. Qual é a finalidade de uma notícia? Você sabe quais partes compõem a estrutura de uma notícia? O que tem que ter na notícia? Você já produziu uma notícia? Tenho certeza que sim. Na sua escola você já leu várias notícias e eu tenho certeza que em algum momento sua prof pediu para você produzir uma notícia. A estrutura da notícia é o seguinte. Então nessa aula a gente vai planejar a produção de uma notícia. Vai ter que ter um título, uma manchete, que é a manchete, linha fina, lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo da notícia. Eu vou dar um tempinho para você copiar e eu já volto. Então se prepara que você vai produzir uma notícia hoje, hein? Vamos passo a passo da produção da notícia. A sugestão dessa aula é noticiar um projeto de descarte responsável de resíduos, ou seja, você vai contar que alguém fez um projeto de descarte de resíduos. O que são resíduos? Lixo, outros materiais como alguns produtos. Atividade número 1. Crie o título e uma linha fina para a notícia. Lembre-se que o fato que você vai noticiar é o projeto de descarte responsável. Você vai colocar lá manchete ou título. Deve ser objetivo e chamar a atenção do leitor. Linha fina, complementação do título ou informação a mais. Faz lá no teu caderno e eu já volto.
Nós vamos apresentar um exemplo para você, hein? Não é para copiar. Você vai fazer o seu. Mas olha como é que é para fazer. Colégio Estadual General Carneiro lança projeto de descarte adequado de lixo. Professora, se eu só mudar o nome do colégio, vale? Não. Tem que criar um título legal, gente. A partir daquilo da sua vivência, você vai colocar lá, vai imaginar que alguém elaborou um projeto. Pode ser assim, alunos do 6º ano da escola tal criou um projeto. Então mude, tá bom? No interior do Paraná, alunos e professores criam um projeto que conscientiza a comunidade sobre o descarte correto do lixo. Essa seria a linha fina. Então você tinha que criar ali uma linha fina que antecipe qual que ia ser a notícia, tá? Atividade 2, segundo passo. Você deverá escrever o lead para uma notícia. Lembrando, o lead tem como uma das funções a de introduzir o leitor no texto, sintetizando ou resumindo o fato relatado na notícia. Você vai contar, você vai usar umas 3 linhas para contar o que foi o fato que você vai contar. Vamos ver lá. O lead, de uma maneira geral, deve responder a questões básicas como que ou quem, quando, onde, como e por quê. Então eu quero que você responda, se invente isso aí lá no teu caderno. O que você quer que aconteça? Quando, onde, com quem? Desde que seja um projeto de descarte de resíduos, você vai criar agora essa notícia aí no teu caderno. Pode escrever lá e daqui a pouco a gente volta. Vamos ver. Aqui nós temos algumas sugestões. É um exemplo, tá, pessoal? O que? Projeto incentiva descarte de resíduos. Quem? Escola, equipe diretiva, professores. Você poderia trocar, você poderia colocar alunos do colégio tal,
ou alunos do 6º ano da escola tal. Não precisa ser só da escola, pode ser o pessoal da sua igreja, pode ser o pessoal da sua rua. Quando? Mês passado. Onde? Na escola e na comunidade. Por quê? Evitar o descarte no meio ambiente. Sugestão de resposta. Vamos ver uma sugestão aqui para o texto? Preocupados com o lixo descartado no meio ambiente, a escola tal e a comunidade do bairro tal se uniram para a efetivação de um projeto que visou conscientizar a comunidade escolar sobre o local adequado para o descarte de materiais como pilhas, papéis, lâmpadas, plásticos e computadores. O projeto foi lançado oficialmente no mês passado. Então esse aqui é uma sugestão, tá? Não quer dizer que você tem que fazer igual esse. Atividade 3. Agora você vai escrever o corpo da notícia. Como que vai ser isso? Agora, mais detalhadamente, você vai explicar o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu. No corpo da notícia, há um detalhamento maior dos fatos, destacando o que é mais relevante, evidenciando detalhes mais importantes e fundamentais da compreensão do leitor. Por exemplo, você vai produzir o 2º e o 3º parágrafo, que é o corpo da notícia, trazendo a complementação do fato noticiado. Ações realizadas, como foi o projeto, opinião de especialistas. Então eu vou deixar você escrevendo agora, já volto com a resposta. Pessoal, para a produção dessa notícia, o que você tem que ter em mente? Que você vai contar um fato. Então, você vai pensar num fato, que é o descarte de resíduos, né?
Então você vai imaginar que isso aconteceu, ou pensar ou contar um fato que já tenha acontecido ou na sua escola, ou na sua comunidade, e tentar lembrar de todos os envolvidos, ou seja, o que, quem, quando, onde, de que jeito aconteceu, como aconteceu, quem são os envolvidos, que detalhes eu poderia falar a partir disso, como que eu poderia contar essas coisas, que palavras eu vou utilizar. Para fazer isso, você pode começar fazendo um rascunho, você pode anotar tudo isso, como, quem, quando, onde, e daí, a partir daí, e tentar escrever, tentar modificar, tentar melhorar, revisar o teu texto. Você vai escrevendo devagar, porque não é fácil inventar um texto desse. Você pode, se quiser, fazer uma pesquisa de outros projetos que já tenham sido feitos e tentar criar o seu. Não é que você vai criar um projeto, você vai criar uma notícia que vai dar a notícia do projeto, entende? Você pode pesquisar online, por exemplo, projetos que tenham sido feitos, e aí você tentar contar a notícia de como aconteceu, quando aconteceu, de que jeito, utilizando ali as palavras que melhor se adequem à tua linguagem. O que você não pode fazer é ter medo de escrever, porque às vezes a gente não tem a ideia do que vai escrever e trava. Então vai escrevendo do teu jeito, depois você vai arrumando. O importante é que você comece, tá? Corpo da notícia, vamos ver um exemplo. Durante todo o mês passado, foram incluídas na programação do projeto palestras com profissionais ligados à área da reciclagem, descarte correto e conscientização ambiental. A palestra de abertura abordou o tema reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar com um profissional do meio ambiente. O tema sustentabilidade está cada vez mais presente na vida das novas gerações. São as crianças e os adolescentes que colocam em prática hábitos cada vez mais saudáveis e cobram de seus pais e avós que façam o mesmo. Então aqui nós temos um exemplo de notícia. Você tem que fazer igual? Não. O seu vai contar detalhes de um projeto. Como, por exemplo, você pode contar o que aconteceu, quando aconteceu. Se conseguimos fazer com que, além de praticar, o jovem passe a entender o processo pós o descarte do lixo, a adesão a essas boas práticas fica ainda mais intensa, reforça a diretora da escola. Você pode ver que aqui ele trouxe um trecho que a diretora falou. Você pode também trazer para o seu texto um trecho de que alguém tenha falado a respeito daquele assunto. Nos próximos meses haverá também encontros quinzenais para alunos e a comunidade para aprenderem mais sobre o assunto. Agora nós vamos pensar numa proposta de redação. Quero que você anote lá no teu caderno. Agora que você acompanhou e planejou o passo a passo, vamos iniciar a produção? Utilize a plataforma Redação Paraná através do link redaçãoparaná.pr.gov.br. Vamos ver a proposta aqui então. Acesse a plataforma Redação Paraná, selecione a produção textual Notícia e produza um texto para o seu professor. Não esqueça de revisar o seu texto antes de entregar. Quero que vocês anotem lá no caderno, por favor. Nesse caso, você vai escrever aí o que aconteceu, como aconteceu, quem são as pessoas envolvidas. E depois disso, você vai precisar fazer uma revisão do seu texto. Você também pode pedir para o seu professor corrigir, tá bom? Então, vamos ver aqui. Quem é o público-alvo dessa notícia? Você tem que pensar no ato da escrita que são as pessoas que vão ler. E aí você vai adequar a sua notícia de acordo com o público-alvo. A linguagem tem que estar simples, clara e dinâmica. Você vai escrever como se estivesse aí colocando num jornal,
numa revista, só que não pode ter uma linguagem muito enrolada, muito rebuscada. O título chama a atenção do leitor? Você pode pensar ali num título que chame bastante a atenção do leitor, que faça o leitor querer ler o seu texto. A pontuação está organizada? Tem que ter pontuação, tem que ter ponto final, tem que ter vírgula, você tem que colocar ali a acentuação, tem que fazer uma revisão ortográfica, ver se não tem nenhuma palavra escrita errada. Ao uso adequado da ortografia e da linguagem formal, não pode gíria, não pode abreviação, tem que arrumar o seu texto como se ele fosse publicado em um jornal, tá? Então você tem que pensar que mais pessoas vão ler. Então não pode palavrão, não pode gíria, não pode você colocar a primeira pessoa, eu acho, eu fiz. Você tem que escrever em terceira pessoa. Os verbos do título estão presentes no texto? Então, você tem que ver se você está usando adequadamente os verbos, tem que ver se as palavras estão organizadas ali de um jeito que dá para as pessoas entenderem. Conseguir responder as perguntas básicas do LEAD? Vamos lembrar as perguntas do LEAD? Quem, como, quando, onde, por quê? Você conseguiu responder essas perguntas? Tudo isso tem que conter no teu texto, tá? Então, na aula de hoje, nós compreendemos passo a passo para a produção de uma notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.